Imagine-se como um astronauta perdido no espaço profundo. Quando você atira uma pedra com toda a sua força, o que vai acontecer com essa pedra? Pela primeira lei de Newton, você esperaria que ela mantivesse velocidade constante em linha reta. Mas o que realmente acontece é, ela eventualmente desacelera e para. Então por que isso acontece? Para onde foi a energia da pedra? No início do século XX, o problema da conservação de energia confundiu algumas das maiores mentes, incluindo Albert Einstein. Einstein chegou a uma possível solução. Mas então, Emmy Noether, uma matemática pouco conhecida e não remunerada, provou que ele estava errado. E ao fazer isso, ela criou um novo paradigma para a física, que fundamenta toda a física de partículas e explica por que qualquer coisa é conservada. Tudo começou em 1915 na Universidade de Göttingen, onde Einstein estava dando 6 palestras sobre sua nova teoria da gravidade, o que se tornaria a teoria geral da relatividade. As palestras foram bem recebidas, mas Einstein ainda não havia definido a forma final das equações de campo. Um problema que ele estava enfrentando era como mostrar que a energia total era conservada em sua nova teoria. Este é o começo de toda essa história, certo? Classicamente, acreditava-se ter uma compreensão da energia de um campo gravitacional. Com as novas equações, questionou-se: onde está essa energia? Você sabe, está na curvatura, na tensão de energia? Onde está o termo que estamos procurando? Einstein sugeriu que o princípio da conservação de energia, base da física, pode ser a chave para descobrir as equações de campo corretas. Na plateia, o lendário matemático David Hilbert estava intrigado. Então ele começou a buscar as equações de conservação de energia na nova teoria de Einstein. O melhor que ele encontrou foram as equações conhecidas como identidades de Bianchi. Elas mostravam que a energia era conservada, mas apenas em um universo vazio. Então, para um como o nosso, cheio de coisas, elas pareciam inúteis. Hilbert estava perplexo. Felizmente, ele sabia exatamente quem chamar. Sua nova assistente, Emmy Noether. Desde cedo, Noether sonhava em seguir os passos de seu pai, professor de matemática na Universidade de Erlangen. Ela obteve permissão especial para assistir às aulas na universidade, mas foi recusada como estudante oficial. O Senado Acadêmico de Erlangen sustentava que a admissão de mulheres derrubaria toda a ordem acadêmica. Então, em 1903, ela passou um semestre em Göttingen em vez disso. Lá, ela descobriu uma nova abordagem para a geometria: usando simetria. A simetria é um conceito fácil de reconhecer, mas difícil de descrever. Se eu alinhar um espelho neste triângulo assim, então ele parece o mesmo que sem o espelho. Isso é porque este é um eixo de simetria. A reflexão sobre este eixo deixa o triângulo inalterado. E a mesma coisa acontece se eu colocar o espelho assim, ou se eu orientar o espelho assim. Este triângulo possui 3 eixos de simetria. Agora, os matemáticos generalizam a ideia de simetria para ser qualquer ação que você pode tomar que deixa um objeto inalterado. Então, outra coisa que eu poderia fazer é girar este triângulo em 120 graus, ou em 240 graus, ou em 360 graus. Juntas, essas 6 ações capturam todas as simetrias do triângulo equilátero. Mas você também pode ter simetrias mais abstratas, por exemplo, com uma função matemática. Se eu deslocar essa função para cima ou para baixo por uma quantidade constante, chamada a, então todos os seus valores de y mudarão. Mas se eu diferenciar essa função, obtenho a inclinação, e isso permanece inalterado, independentemente de qual constante seja adicionada. Você pode adicionar qualquer constante a essa função, e sua derivada sempre permanece a mesma. Então existe uma espécie de simetria de translação. E ao contrário das simetrias do triângulo, essa é uma simetria contínua, o que significa que você pode deslocá-la pela quantidade que quiser. Nos próximos 12 anos, Noether se tornou uma especialista líder em simetria. Ela se tornou apenas a segunda mulher na Alemanha a obter um doutorado em matemática e usou essa expertise para ajudar Hilbert e Einstein com o problema da conservação de energia. O problema incomodou tanto Einstein que ele propôs uma nova equação de conservação. Dizia que se somarmos a energia da matéria e a energia do campo gravitacional, então esse total permanece constante.
Sua mudança ao longo do tempo e do espaço é zero. Porém, ao ver isso, Noether se convenceu de que Einstein havia cometido um erro crucial, pois essa equação ignora o princípio fundamental da relatividade geral. Em 1905, 10 anos antes, Einstein introduziu sua teoria especial da relatividade, baseada na ideia de que as leis da física eram independentes do referencial. Até então, Einstein aplicara este princípio somente a referenciais inerciais. Esses são quadros que se movem a uma velocidade uniforme. Ele começou a se perguntar como generalizar isso para estados de movimento mais amplos. Afinal, adorava trens na plataforma. Os trens acelerariam ou desacelerariam. As pessoas, você sabe, se movendo pelo mundo, não mantêm uma velocidade constante o tempo todo. Em 1907, ele escreveu: "É concebível que o princípio da relatividade também se aplique a sistemas acelerados entre si?" Isso o fez pensar. Talvez seu princípio também pudesse ser aplicado a quadros acelerados e rotativos, ou quadros em movimento em geral. Esse é o geral na relatividade geral. Então Einstein começou a trabalhar nessa busca principalmente intelectual. Enquanto sonhava acordado no escritório de patentes, ele teve o que chamou de o pensamento mais feliz de sua vida. Ele imaginou o limpador de janelas no topo do prédio oposto caindo. E Einstein percebeu que enquanto o homem estava caindo, ele não sentiria seu próprio peso. Ele estaria sem peso, e qualquer objeto que soltasse permaneceria parado em relação a ele durante a queda. Era como se ele flutuasse no espaço sideral. Ironicamente, diríamos que estamos sendo puxados para o chão devido à força da gravidade da Terra. Mas Einstein disse, enquanto essa pessoa está em movimento, o que chamamos de movimento em queda livre, ela na verdade não sentiria gravidade alguma. Deve haver alguma equivalência entre o movimento acelerado e a ação da gravidade. Então Einstein chegou ao que ele chamou de princípio da equivalência. Se você estivesse em um foguete no espaço sideral acelerando a 9,8 metros por segundo ao quadrado, seria o mesmo que estar em pé na superfície da Terra. E isso foi enorme porque significava que se Einstein conseguisse entender como entender quadros acelerados, então ele não apenas teria uma teoria mais geral, ele também teria uma nova teoria da gravidade. Mas para conseguir isso, Einstein precisava garantir que as leis da gravidade fossem iguais em cada referencial. Esta é a ideia da covariância geral, e é um dos princípios fundamentais da relatividade geral. Para satisfazê-lo, Einstein sabia que tinha que usar objetos matemáticos especiais chamados tensores. Um tipo simples de tensor é um vetor, que pode ser escrito como um conjunto de componentes multiplicados por seus vetores diretores. Este vetor pode ser escrito como 3x chapéu mais 2y chapéu. Também é possível escrever isso usando outro sistema de coordenadas. E com esses novos vetores diretores, o vetor original agora é escrito como 2a mais 1b. Então, os componentes, os números nesta lista mudaram, mas o vetor não. Ele permaneceu o mesmo. E isso é porque, quando os vetores diretores mudam, os componentes se ajustam de uma maneira complementar para manter o vetor o mesmo. O vetor é independente do sistema de coordenadas utilizado. O mesmo se aplica a tensores. Porém, em vez de apenas dois componentes, um tensor geral pode ter qualquer número deles em forma de matriz. E assim como com vetores, você pode mudar um tensor de um sistema de coordenadas para outro e o tensor permanece o mesmo. É por isso que Einstein os usou para criar sua nova teoria. E esse foi exatamente o problema que Noether encontrou, pois a equação de conservação de energia proposta por Einstein continha um pseudotensor. E como o nome indica, isso não é bem um tensor. Quando você tenta transformá-lo de um quadro de referência para outro, ele não permanece a mesma quantidade em diferentes quadros. A energia gravitacional observada em um quadro desaparece completamente em outro. Einstein tinha pensamentos peculiares sobre o assunto. Quer dizer, as pessoas estavam tentando estampar a conservação de energia na relatividade por distorcer as regras da matemática. Noether sabia que a solução de Einstein não poderia ser a resposta. E isso fez ela pensar. E se a covariância geral e a conservação de energia simplesmente forem incompatíveis? E se for esse o caso, então por quê? A covariância geral afirma que as leis da física devem ser as mesmas ao mudar de referencial.
Então isso é já um tipo de simetria, exatamente o que Noether passou a carreira estudando. Então ela começou a pensar sobre as simetrias do universo, começando pelo caso mais simples possível, um universo vazio e estático. Imagine-se como um astronauta neste universo. Como está vazio, não há nada de especial em nenhum ponto particular. Quero dizer, não importa se você está aqui ou lá. O universo é completamente simétrico sob translações no espaço. Se você jogar uma bola, ela viajará a uma determinada velocidade e, após um curto período, terá percorrido uma certa distância. Como as leis da física são as mesmas aqui e antes, podemos deslocar todo o universo e retornar à situação inicial. E podemos continuar fazendo isso repetidamente, e isso nos mostra que o objeto continuará com essa mesma velocidade indefinidamente. Então, o que descobrimos é que o princípio da conservação do momentum é um resultado direto do fato de que há uma simetria de translação no universo. Que um experimento feito em um lugar dará resultados idênticos ao mesmo experimento feito em outro lugar. Tudo poderia ser movido de um lugar para outro sem alterar a física. Similarmente, as leis da física independem da orientação em que você realiza um experimento. Este universo é simétrico sob rotações. Imagine que pegamos uma barra de metal e a giramos. Se a deixarmos girar por 1 minuto, ela terá se movido através de um pequeno ângulo. Porém, podemos rotacionar todo o universo pelo mesmo ângulo, retornando à posição inicial. E podemos continuar fazendo isso para que cada instante pareça exatamente o mesmo que o anterior, o que significa que o objeto continuará girando dessa maneira indefinidamente. Portanto, a lei da conservação do momento angular vem da simetria rotacional do universo. Outra simetria crucial deste universo é a simetria do tempo. As leis da física são imutáveis. Um experimento realizado hoje ou amanhã produzirá o mesmo resultado. Então, a que essa simetria leva? Para entender isso, vamos nos aprofundar em algumas matemáticas e em uma maneira diferente de fazer mecânica usando o princípio da menor ação. Anteriormente em Veritasium, aprendemos que tudo sempre segue o caminho que minimiza a quantidade conhecida como ação. Isso é equivalente à integral do Lagrangiano ao longo do tempo. No caso mais simples, é apenas a diferença entre a energia cinética e a potencial. Euler e Lagrange descobriram que o princípio da menor ação é obedecido se este conjunto de equações diferenciais for satisfeito. Então Noether usou a ação para ver como a física era afetada por diferentes simetrias. Suponha que fazemos um experimento em que o resultado é o mesmo agora e um pequeno intervalo de tempo epsilon depois. Então, como isso afeta a ação? Bem, o tempo vai mudar de apenas t para t mais epsilon. E como resultado, o Lagrangiano também vai mudar. Então, o novo Lagrangiano será L', que é igual ao antigo Lagrangiano. Mas quanto o Lagrangiano muda ao longo do tempo, isso é apenas dl por dt, multiplicado por quanto tempo essa mudança dura, então multiplicado por epsilon. Mas agora também lembre-se de que o resultado vai ser exatamente o mesmo agora e um pouco mais tarde, o que significa que seja lá qual for esse termo, o dl sobre dt não afeta as equações de movimento. E é dessa simetria na ação que vamos conseguir encontrar a quantidade conservada. Então vamos pegar dl dt e reescrevê-lo usando a regra da cadeia. Isso nos dá a derivada parcial de L em relação a x vezes dx sobre dt, mais a derivada parcial de L em relação a V vezes dV sobre dt. Mas podemos substituir a derivada parcial de L em relação a x por este termo da equação de Euler-Lagrange. Podemos simplificar ainda mais escrevendo dx sobre dt como V, resultando nessa expressão. Agora, observe o que temos aqui. Temos a derivada temporal de alguma função, dl sobre dv, vezes outra função mais a primeira função vezes a derivada temporal da segunda função. Então, podemos usar o inverso da regra do produto para simplificar isso para a derivada temporal de dl sobre dv vezes v. Então, como um passo final, podemos trazer dl sobre dt para a direita. Descobrimos que a derivada temporal dessa quantidade é igual a zero, o que significa que isso tem que ser uma constante. Então, o que é isso? Bem, lembre-se que no caso mais simples, o Lagrangiano é apenas igual à energia cinética menos a energia potencial, que podemos escrever como metade de mv ao quadrado menos v. Então,
Se pegarmos a derivada parcial do lagrangiano em relação a V, vamos obter d sobre dtm vezes V multiplicado por V. Então isso vai se tornar mv ao quadrado e então podemos substituir no lagrangiano. Então isso se torna menos metade de mv ao quadrado menos v, mas também menos aqui. Então isso se torna mais v e tudo isso é igual a zero. O que podemos simplificar para apenas metade de mv ao quadrado mais v é igual a zero. Mas espere um segundo, porque isso é apenas a energia total. Então o que descobrimos é que a simetria de translação no tempo é equivalente a dizer que a energia é conservada. O princípio da conservação de energia é uma consequência direta da simetria de translação no tempo. Em um teorema, Noether provou que tais exemplos não são coincidência. Por séculos, as pessoas não tinham ideia de onde vinham as leis de conservação, mas agora Noether havia descoberto a origem de todas elas. Ela demonstrou que simetrias contínuas sempre resultam em leis de conservação correspondentes. A simetria de translação proporciona a conservação do momento, a simetria de rotação proporciona a conservação do momento angular e a simetria de translação temporal proporciona a conservação de energia. Mas todas essas são simetrias de um universo estático e vazio. O universo em que vivemos é muito diferente. Na década de 1920, os astrônomos mediram as velocidades das galáxias distantes e perceberam que todas elas estão se afastando de nós. Quanto mais distantes, mais rápido se movem. A implicação era clara. No passado distante, tudo deve ter estado muito mais próximo. Nos anos 90, medições precisas de supernovas revelaram que o universo não só estava se expandindo, mas essa expansão estava acelerando. Em escalas de tempo grandes, nosso universo não apresenta simetria temporal. Era muito diferente 13 bilhões de anos atrás e será diferente daqui a bilhões de anos. Como não temos simetria no tempo, isso também significa que a energia, como costumamos pensar nela, não é conservada. A energia não precisa mais ser conservada, pois essa simetria não existe. Pense em um fóton de luz visível emitido 380 mil anos após o Big Bang. Ele viaja livremente pelo universo até alcançar nossos telescópios. Não como luz visível, mas como micro-ondas. Ele perdeu 99,9% de sua energia. Para onde ela foi? A energia não é conservada e não vai para lugar algum. E é exatamente isso que está acontecendo com a rocha também. Ela começa com energia, mas à medida que viaja pelo universo em expansão, ela desacelera e para. A energia não vai a lugar algum, apenas desaparece. Ela atinge o repouso em relação às outras partículas do universo. Isso não viola nenhuma lei da física, porque a energia e o momento não são conservados se não houver simetria temporal ou espacial. Então, uma vez que você sabe que as simetrias te dão leis de conservação, e então, uma vez que essas simetrias se foram, você não precisa mais se preocupar com essas leis de conservação, então você pode começar a abandonar esses conceitos de tentar forçar algo que você quer dizer que é fundamental na teoria, e você apenas lida com o que a teoria te dá. Mas, se a energia não é conservada em nosso universo, então por que geralmente parece que é? Isso ocorre porque em escalas de tempo curtas, a simetria de translação do tempo se mantém praticamente constante. Um experimento realizado hoje produzirá os mesmos resultados se repetido amanhã. Portanto, para todos os efeitos, a energia é conservada. Mas em escalas de tempo de milhões de anos, a expansão do universo não pode ser negligenciada, quebrando a simetria. Apenas em escalas de tempo muito grandes é possível perceber que a energia não é conservada. O primeiro teorema de Noether explica por que uma pedra ou fóton perde energia, mas não resolveu totalmente a conservação de energia na relatividade geral. Até então, Noether havia lidado apenas com um universo vazio, onde era possível deslocar todo o universo sem alterar as leis da física. Mas isso não funciona na relatividade geral, onde a curvatura pode variar de um ponto a outro. Se você deslocar, rotacionar ou deixar o universo evoluir no tempo, as coisas não permanecem iguais. Então você não tem mais essas simetrias globais. Mas Noether percebeu que ainda restam outras simetrias. Não importa como você se move, as leis da física sempre parecem as mesmas. Isso é covariância geral.
é um tipo de simetria que se mantém em todos os lugares. Em qualquer pequena região, podemos sempre alterar nosso referencial. Temos a liberdade de transformar os pontos do espaço ao nosso redor. Essas transformações, por serem locais e não globais, são denominadas simetrias locais. Em um segundo teorema, Noether provou que, para simetrias locais, não se obtém leis de conservação adequadas como as da física clássica. Em vez disso, você obtém algo que funciona apenas localmente, uma equação de continuidade. Um exemplo de uma equação de continuidade descreve o fluxo de água através de um cano. Este primeiro termo lhe diz como a quantidade de água muda em uma seção do cano, e o segundo lhe diz a diferença entre quanto de água está saindo e quanto está entrando. Neste caso, o primeiro termo é positivo, porque o nível de água nesta seção do cano está aumentando, e o segundo termo será negativo, porque menos água está saindo da seção do que entrando. Os dois termos se anulam, garantindo que nenhuma água é criada ou destruída. Se a quantidade total de água muda em uma seção, deve haver excesso de água fluindo para dentro ou para fora. Na relatividade geral, Noether achou uma equação de continuidade parecida, mas com uma diferença crucial. Imagine que agora nossos canos são pequenos pedaços de espaço-tempo, e a água é a energia fluindo de um pedaço para outro. Em qualquer seção individual, a equação de continuidade é idêntica à anterior. Portanto, em qualquer pequena região do espaço-tempo, a energia é conservada. Mas quando ligamos essas seções juntas, precisamos levar em conta a curvatura do espaço-tempo. E isso muda a equação. É como se pequenas rachaduras surgissem entre diferentes seções de tubulação, entre as partes locais do espaço-tempo. E através dessas rachaduras, a energia pode vazar. Na relatividade especial, o tubo é imperturbável porque o tubo é fixo. E na relatividade geral, você sabe, temos que levar em conta a energia que vai para outros tipos de mudança ao longo do tempo. Isso se torna mais complicado. Com a nova equação, podemos analisar seu funcionamento expandindo-a como uma soma de diferentes termos. Este primeiro termo é análogo à equação de continuidade prévia, que conserva energia em uma porção local do espaço-tempo. Mas agora temos todos esses termos extras. Eles descrevem como o espaço-tempo é curvado. Então, conforme a energia diminui no primeiro termo, os termos de curvatura aumentam. A energia perdida do sistema rastreado é atribuída a fatores como a mudança no campo gravitacional devido à expansão do universo. Devemos levar em conta a energia que atribuímos à ação do campo gravitacional também, porque o espaço e o tempo em si não estão parados. Tudo isso pode ser descrito pela equação de continuidade de Noether. Mas ao olhar para aquilo, ela percebeu algo. Era exatamente equivalente às identidades de Bianchi, a meia solução encontrada por Hilbert. Ele descartou isso porque só proporcionava a conservação adequada de energia em um universo vazio. Mas agora Noether provou que era o melhor possível na relatividade geral. Com um artigo, ela havia descoberto a fonte de todas as leis de conservação, e ela havia resolvido o problema na relatividade geral que escapou a Hilbert e Einstein. Ela era incrível. Eu diria que esses dois teoremas provavelmente são os mais importantes para a física do século XX. Nos anos seguintes, a Universidade de Göttingen tomou medidas para oficializar a posição de Noether, permitindo que ela ensinasse, o que mais amava fazer. Em 1923, ela se tornou professora e começou a receber um pequeno salário. Mas tudo mudou em 30 de janeiro de 1933, quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Os nazistas proibiram judeus de trabalhar em universidades. E quase imediatamente, um de seus ex-alunos informou as autoridades sobre sua herança judaica e ela foi suspensa. Apesar de demitida, ela seguiu ensinando em casa. Certo dia, um ex-aluno bateu em sua porta. Vestido com a camisa marrom dos soldados nazistas, Noether o deixou entrar. Ele veio aprender matemática e Noether estava feliz em ensiná-lo. Adoro o que isso revela sobre Noether. Você sabe, ela realmente se importava profundamente com matemática, e ela não discriminaria se alguém estivesse usando uma camisa nazista ou não. Ela ensinou a todos. Porém, ficar na Alemanha ficou insustentável. Com a ajuda de outros acadêmicos, ela obteve uma posição de professora em Bryn Mawr, uma faculdade feminina na América, onde lecionou até sua morte.
Em um obituário para o New York Times, Einstein escreveu que Fraulein Noether foi o gênio matemático criativo mais significativo desde que a educação superior para mulheres começou. A razão pela qual o teorema de Noether é tão importante é que todos simplesmente mudaram seu estado de espírito. De repente, os físicos começaram a pensar sobre física em termos de simetrias. Os físicos começaram a aplicar essas ideias também ao mundo quântico, percebendo que partículas carregadas como elétrons também têm simetrias. Os elétrons têm uma fase, que você pode pensar como uma seta apontando em alguma direção. Mas você pode compensar essa fase por qualquer quantidade arbitrária, contanto que faça isso simultaneamente para todos os elétrons. E isso não muda nada fisicamente. Então há outra simetria. Então, a que leva essa compensação ou simetria de fase? Bem, isso leva à conservação da carga elétrica. Nos anos 60 e 70, as percepções de Noether levaram diretamente à descoberta de novas partículas fundamentais como quarks e o bóson de Higgs. Ela nos ensinou de onde vêm as forças da natureza e até ajudou a explicar a origem de toda a massa no universo. Os dois teoremas de Noether, embora pouco conhecidos, são o que nos trouxeram mais perto que já chegamos de uma teoria de tudo. Mas tudo isso e mais será abordado em um segundo vídeo, então inscreva-se para ser notificado quando ele for lançado. Emmy Noether decidiu estudar matemática, seguindo os passos de seu pai. Entretanto, ela logo trilhou seu próprio caminho, formulando rapidamente uma teoria completa que reformulou nosso entendimento do universo. Isso é o que é ótimo sobre aprender. Você começa seguindo instruções, construindo sobre o que outros fizeram, mas então, em algum momento, você começa a fazer suas próprias perguntas. Você começa a experimentar e a fazer descobertas.